Olá, querido amigo, querida amiga, graça, a paz da paz do nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Você já ouviu por aí de estar livre, mas preso ao mesmo tempo? Talvez não, talvez você não tenha ouvido ainda esse tipo de expressão. Bem, mas hoje nós estudaremos a respeito da história de um homem que era livre, mas escravo ao mesmo tempo. Mas você pode estar dizendo, mas como assim? Como é que pode alguém ser livre e escravo ao mesmo tempo? Nós iremos estudar justamente a respeito disso. De fato, existem pessoas que acham que estão livres, mas no fundo realmente são escravos. São escravos de suas próprias vontades, de suas emoções, de seus desejos e não sabem como sobressair dessas coisas. Mesmo estando elas em uma situação de liberdade, estando livre, ainda se encontram em um estágio de prisão. Ou seja, nós estudaremos isso hoje no livro de Marcos, no capítulo 5, a história de um homem que também era livre, entre aspas, porque ele era escravo. Era um homem que a cadeia, que os grilhões não podiam prendê-lo. Porém, esse homem era escravo de Satanás. Esse homem vivia nos sepulcros, assustava os outros, clamava por dia e noite. Esse homem vivia em um perfeito estágio mental de loucura. Mas isso é o que nós estudaremos hoje no livro de Marcos, no capítulo 5. Acompanhe comigo a leitura. Ele diz o seguinte: Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões, despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temerão. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecerá ao endemoninhado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoninhado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam.
Mas que história é essa, não, meu amigo e minha amiga? Perceba que esse homem estava livre. As cadeias não podiam prendê-lo. Os grilhões não poderiam também segurá-lo. Ou seja, nós vemos aqui no relato que muitas vezes tentaram fazer isso com ele. Tentaram inúmeras vezes prendê-lo e pôr grilhões sobre ele. No entanto, nós vemos no relato que as cadeias eram quebradas e que os grilhões eram despedaçados. Mas e nos dias de hoje? Será que de fato as pessoas se encontram em algum tipo de prisão na qual elas acreditam que estão livres e que dessa forma não são escravas? Nem nada? Eu vou te dizer que esse é um tipo de engano pensar dessa forma. Porque ainda que não seja da mesma forma que aconteceu com este homem, nesse relato de Marcos capítulo 5, as pessoas nos dias de hoje, elas se encontram em um estado de liberdade, só que ao mesmo tempo se encontram escravas. E você pode estar me perguntando, mas em que as pessoas nos dias de hoje se encontram em estágio de prisão? Eu poderia falar alguns exemplos, como por exemplo, nós vemos pessoas hoje aprisionadas nas redes sociais ou na internet, pessoas aprisionadas nos videogames, em jogos, pessoas aprisionadas ou viciadas no álcool, no cigarro, nas drogas, pessoas aprisionadas até mesmo em pornografia e coisas do gênero, coisas do tipo. Então percebemos que nos dias de hoje, mesmo as pessoas ainda estando em um estágio de liberdade, podendo ir para onde quiser, sem estar presas, sem ter grilhões amarrados aos seus pés, nós percebemos que ainda se encontram em um estágio de prisão. Muitas delas até mesmo num estágio de prisão emocional, dentro de seus próprios sentimentos e emoções, na qual não consegue se sobressair deles. Mas assim como nós vimos aqui nesse relato, que a solução para tudo aquilo dali não era uma cadeia, não era aprisionamento, não era grilhões. A solução daquilo, todos aqueles problemas que aconteceram na vida daquele homem era Jesus. Jesus sempre foi e sempre vai ser a solução para todos os nossos problemas. O problema é que muitas das vezes nós somos forçados ou somos levados, ou talvez induzidos pela sociedade, ou talvez pelo mundo em geral, a acreditar que talvez ele não exista. E que se algo não existe, também não poderia solucionar os nossos problemas. O que mais uma vez é um erro pensar dessa forma. Bem, mas se você parar para ver e entender que Jesus de fato é real e buscar nele a solução para todos os seus problemas, assim como aquele homem, ele pode nos libertar e nos proporcionar a verdadeira liberdade. A liberdade que está em Cristo vai além do que excede o meu estado físico ou o meu estado talvez emocional. Essa é a liberdade que Jesus oferece para mim e para você. Essa é a solução para todos os nossos problemas. Bem, o que percebemos também é que aquele homem, mesmo estando nesse estágio, possesso por muitos e muitos demônios, nós vemos que ele é impulsionado aí até onde Jesus estava. A Bíblia fala aqui também que quando Jesus pergunta o nome daquele homem, daquele homem não, mas daqueles espíritos imundos, eles falam legião.